Gente, corrigindo então agora a questão número 4, né? Que ela fala do preço de uma geladeira que foi pesquisado, né? E a quantidade de parcelas, né? Referente aí ao preço da geladeira. Então, aqui na tabela, nós podemos observar que na primeira linha, nós temos duas parcelas com o valor de cada uma, 1.200. Então, a gente identifica que o preço dessa geladeira é de R$ 2.400. Três parcelas de R$ 800. Quatro parcelas de R$ 600. Então, a gente observa aqui que quanto maior for o número de parcelas, menor será o valor de cada parcela, né? Então, essas duas grandezas, quantidade de parcelas e o valor das parcelas, elas são inversamente proporcionais. Então, veja só, ele diz o seguinte: mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento? Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. Ou seja, para nós acharmos o valor de 10 parcelas, nós vamos pegar o valor total da geladeira, que nós já vimos, se ele pagar em 2, em 3 ou em 4 parcelas, o valor da geladeira é de R$ 2.400. Então, 2.400 nós dividimos por 10, ele vai pagar uma parcela de R$ 240. Em 15 parcelas, 2.400 divididos por 15 vai dar 160. Então, se ele pagar em 15 vezes, ele vai pagar uma parcela de R$ 160. É só pegarmos o valor total da geladeira e dividir pela quantidade de parcelas. Depois, o que acontece com o valor da parcela quando a quantia das mesmas aumenta? Diminui o valor da parcela. Qual relação existe entre as grandezas, quantidade de parcelas e os valores respectivos? São inversamente proporcionais, pois o produto entre elas é constante. Então, 4 vezes 600 dá 2.400, 3 vezes 800, 2.400, 2 vezes 1.200, 2.400, 10 vezes 240, 2.400 e 15 vezes 160, 2.400. Depois a questão número 5 é uma questão sobre a quantidade de máscaras, né, encomendadas aí, a quantidade de funcionários, né, as horas que eles trabalham, e verificou-se que esses 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia, eles conseguiram produzir 400 máquinas. E quer saber agora, mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo, quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção dos restantes de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionária dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido. Bom, o prazo estabelecido foi de 7 dias. Se no terceiro dia de trabalho ela já havia feito a metade das máscaras, que são 400, o que vai, né, restar para os outros 4 dias, né, são as 400 máscaras, né, a metade. Então, o que vai acontecer? Vou montar aqui a tabelinha. Trabalhando 8 horas por dia, né, em 3 dias, elas trabalharam 8 horas por dia e conseguiram produzir 400 máscaras. Como o prazo foi de 7 dias, 7 menos 3, sobraram 4 dias. Em 4 dias,
quantas horas elas terão que trabalhar? Então, veja só, que nós vamos verificar? Elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Se você aumenta o número de dias, vai diminuir a quantidade de horas trabalhadas diariamente. Então, ó, veja só, 8 vezes 3 são 24, x vezes 4 são 4x. Então, 4x é igual a 24, x é igual a 24 divididos por 4, x é igual a 6. Então, ou seja, elas irão trabalhar 6 horas por dia, né? Então, significa que elas, né, aumentou a quantidade de dias, diminuiu a quantidade de horas a serem trabalhadas. Agora, o sexto probleminha. O sexto probleminha diz o seguinte, ele diz sobre a quantidade de pessoas e dias trabalhados, né, para exercer aí uma função, né, de pedreiro. Então, veja só, uma pessoa trabalhando, ele vai levar 100 dias, certo? 2 pessoas trabalhando, ele vai levar 50 dias. Para que essa obra aí que Carlos precisa fazer finalize num prazo de 10 dias, quantas pessoas, né, quantos pedreiros vão precisar de trabalhar nessa obra? Então, nós já vimos que as grandezas são inversas. Dobrou o número de pessoas, reduziu para metade o número de dias. Então, ó, 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50 dá 100. Que número que eu vou multiplicar por 10, né? Para poder dar 100, que é o número aqui de pessoas. Então, montamos a equação. 10x, 10 vezes x, 10x, igual a 100. X é igual a 100 divididos por 10, x igual a 10. Então, para executar essa reforma aí que ele precisa fazer em 10 dias, ele vai precisar exatamente de 10 pessoas. E ele pergunta, registre como você pensou para solucionar esse problema. As grandezas são inversamente proporcionais e o produto entre elas é 100. Qual o número que multiplicado por 10 resulta 100? É exatamente o 10, né? Então, utilizamos aqui da propriedade das proporções inversamente proporcionais. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, né, as atividades dessa semana, ok?